Olá, mexicaners! Mais um Drops de segunda-feira, mexicanices. Eu, naquela velha promessa de que quando eu tiver tempo eu vou fazer o ao vivo, eu tenho convidado, eu tenho pauta, eu só não tenho letra A, vergonha na cara, e letra B, tempo. Eu acho que é mais falta de tempo do que vergonha na cara, né? Pois bem, o papo de hoje, eu vou entrar em música popular mexicana, mas não vou abordar alguns estilos, porque eu tenho convidados muito especiais, como o Fê e a Lu, que são do Hell Dog, que é um podcast de rock, hard rock, muito metal, muito legal. Então, eles são os convidados para a gente falar dessa cena do metal que eles estavam pesquisando muita banda boa, tanto aqui na cidade do México quanto no Edomex, né? Que seria a zona metropolitana. Eles me mandaram algumas, eu vi de onde era. Então, Fê e Lu, quando eu puder fazer ao vivo, quero muito a presença de vocês, né? Eu vou abordar um negócio que não é que incomoda, mas é muito diferente do Brasil. Eu dou aula antes da pandemia, dava muito mais aulas. Agora as aulas elas são online e mais para executivos, é um público assim mais careta, mais reservado, que não quer saber muita coisa cultural. O cara quer falar o português correndo de uma maneira correta, fazer coaching, gente, coaching não é picaretagem não, coaching como correção de comportamento escrita, tá? Como correção de comportamento oral, tá? Então é isso que eu acabo mais dando, né? Mas quando eu dava aula em universidades, eu dei aula aqui muito tempo na UAN, que é uma universidade como se fosse pública, porque aqui elas não são públicas, elas são autônomas. É um regimento um pouquinho diferente, porque elas também arrecadam dinheiro com a comunidade, é um regimento diferente das nossas federais, estaduais, até uma municipal que tinha em São Caetano, é a única que eu conheço, né? Universidade municipal, quem souber, bota nos comentários de outra. Então, eu convivia com muita gente jovem, assim, antes de geração Z, uma galera mesmo de 17, 18 anos, que tomavam os cursos logo que entravam na universidade, ou eram indicados por alguém que fazia parte da comunidade acadêmica da UAN, né? Eu gosto muito da UAN, que ela tem um slogan que é Casa Aberta ao Futuro, Janela Aberta ao Futuro. Eu acho ela bem inovadora, bem interessante, muito mais que a UNAM, que é a mais famosa, que vocês devem ter ouvido falar. Muito que bem, no primeiro dia de aula, eu já cheguei, assim, obviamente, você, quando dá música como instrumento didático, tem que ser uma coisa que tenha realmente um didatismo, né? Quando o aluno é de um avançado, que já tem um bom entendimento, você pode já começar a dar mais coisas metafóricas, eu volto na história das metáforas depois, mas com o básico é muito complicado você dar uma música, né? Eu não lembro o que eu tinha escolhido, tá? Mas algo assim, bem levinho de MPB, um pop, uma coisa dessa, que não tenha muita gíria também. Gíria a gente já deixa para os avançados, tudo mais. Aí, minha gente, um aluno novinho, 17, 18 anos, maestra, né? Eu sim, meu amigo, direi. Ah, Roberto Carlos. Ô, minha gente, eu só faltei fazer. Quem é da Bahia? Aquela coreografia que eu faço do Chupa Toda da Ivete. Meu, Roberto Carlos Chupa Toda. Que isso, mas nunca vi na vida, né? Não porque eu gosto. Então aqui há essa coisa. Já vou falar quem são os estándares da música brasileira no México. Roberto Carlos é um deles. Mas aqui os jovens acabam ouvindo músicas que não remetem à época deles. Tá? Eles não absorvem como nós absorvemos canções antigas como um elemento vintage da vida, não. Eles colocam isso como uma referência cultural muito forte, muito estreita em relação à família deles, no cotidiano dessa galera de 17, 18 anos. Então o menino queria música de Roberto Carlos, e eu falei, amigo, não, sabe, preguiça de Roberto Carlos, ele não é um cara exatamente muito simpático pra gente, é uma coisa que não é nem da geração da minha mãe, é da geração da minha avó, sabe? Então, sabe, sem tempo, irmão, sem chance. Aí não dou mesmo, viu, minha gente? Porque eu dou o que eu gosto, tá? Quando o aluno pede, como eu falo, quando é um exercício, algo gramatical, tudo bem, mas naquele único momento que eu tenho aquele afago na minha alma de maestra, de professora, não mesmo, tá? Então, fiquei devendo Roberto Carlos, tive uma boa pontuação, tá? Quem quiser saber, bota o inbox. Eu gostei muito de dar aula nessa UAM. Parei porque eles terminavam os cursos de português mesmo. Era longe, gente, mas era longe. É como se eu morasse, sei lá, gente, no Grajaú, extrema Zona Sul, e fosse numa da região metropolitana da Zona Norte de São Paulo, coisa de 2 horas e meia para chegar lá. Assim.
E nem eram as coisas que nem compensam você ir de carro nem de Uber. Então você tem que ir mesmo de metrô, de jegue, pegar o facão, assim, sabe? Era uma zona industrial e universitária, né? Eu conseguia chegar lá 2 horas e meia depois. Então, esse primeiro elemento é: jovens escutam coisas muito antigas, e não só Roberto Carlos, porque aqui tem as versões do Roberto Carlos em espanhol, tá? Eu quero ser tananana, tchon, 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 tchon. Assim, minha gente, juro. Essa é Camimesa, nem vou lembrar, mas Camimesa, essa. Todo homem que sabe. É assim, é literalmente a tradução, tá? Todo homem que sabe lo que quiere, sabe dar para morrer. É assim, minha gente. Então eu ouvi um dia que eu fui comprar antes da pandemia numa uma baiuquinha aqui que vende refrigerante, essas coisas assim. Minha gente, eu comecei a ouvir. Tem um programa domingo, 2 horas da tarde, numa rádio popular que só passa Roberto Carlos, né? Outro brasileiro que se conhece muito aqui é Daniel Boaventura. Daniel Boaventura, baiano, da cena de teatro que eu acompanhei muito na Bahia, Los Catedrásticos, toda aquela cena muito efervescente baiana, né? Quem é de lá conhece. Depois ele foi estourado, Globo, tudo. Ele faz muito show aqui no México, mas quando eu digo muito, gente, antes da pandemia, ele estava aqui sem brincadeira, uma vez, 2 vezes a cada 2 meses. Tanto que quando ocorreu o falecimento do pai dele, ele estava aqui, teve que voltar ou já estava para embarcar para fazer um show, tá? Ele faz show em grandes casas e não só na Cidade do México, que tem um lugar lindo que chama Auditório Nacional, muito grande, muito bonito, né? Que é uma casa de show muito grande, como se fosse o Centro Cultural da América Latina, o Ex-Canecão no Rio, o TCA em Salvador. É um negócio estouradaço e ele faz show com essa pegada de crooner. Então fica cantando muito Frank Sinatra, Michel Bublé, vai sempre com essa pegada, mas sempre um tom muito popular. E o que é mais curioso dele é que tem anúncio na cidade inteira, tá? E ele faz muito show pelo México. Guadalajara, lá no norte, Tijuana. O cara roda o México, Puebla, que é aqui pertinho, mas já é outra cidade. O cara roda o México inteiro e eu não consegui rastrear como que essa modinha começou. Porque tirando as coisas da Gringolândia, o mexicano ele não absorve coisas culturais como a gente absorve. Lembra da moda do Vitas? Eu tô parecendo Vitas até, né, minha gente, com esse look, tá? Aquele homem russo que fazia aqueles treinados lá. Então, eu tinha uma amiga da Chesf, a Priscila, né, que ela adorava o Vitas, ela achava que eu gostava também, me mandava coisa no Facebook, então a gente assimila muito a música italiana, rock da anos 90, anos 2000, da América Latina, a gente pegava muito, Café Tacuba, Ilia Kuriak e tudo mais. Mas aqui não tem isso, então eu não sei, assim, de que círculo do inferno saiu Daniel Boaventura para poder fazer todo esse sucesso, estouradaço. Ele já tem empresário mexicano, enfim, gente, já tá todo nesse mainstream da música mexicana, que eu vou falar isso em outro episódio, que é um pouquinho delicado, né? Então, voltando àquela história, que jovem ouve música de véio, tem os véios daqui do México. O principal que está vivo até hoje é o tal do Vicente Fernandes, né? Vicente Fernandes, que é um velho que canta que nem a capa que eu botei os bonequinhos, vestido com a roupa de charro, que é essa roupa preta, com os detalhes assim prateadinhos, douradinhos, com aquele grande chapelão mexicano, e ele canta em cima de um cavalo. Isso é a coisa muito comum. Vamos dizer assim, vamos comparar como se fosse com música sertaneja. Mas vocês imaginam Gustavo Lima, Leonardo, esse povo todo cantando em cima de um cavalo, o show inteiro, e ainda faz aquelas paradinhas adestradas com o cavalo? Não, né? Pois é, mas aqui os caras fazem isso, e esse cara é muito conhecido, tá? Basicamente, na vida pessoal dele, o cara é terrível, tá? Ele falou que ele preferia morrer de câncer do fígado do que receber uma doação de homossexual, né? Então, por aí você tira, né, como a pessoa é totalmente péssima. E o pessoal mais jovem ouve essa música. São músicas muito gritadas, elas não são metafóricas, tá? Metáfora é uma coisa que não existe na música popular mexicana, e metáfora a gente está muito acostumado com os duplos sentidos do funk, daquele forró mais sacana, música popular brasileira, rock, gospel, qualquer lugar, você vai achar construções poéticas metafóricas. E aqui no México não tem. É meu amor, eu te amo, meu amor, você partiu, levou meu cavalo e tá tomando tequila e acabou. Então eu, como
Ia falar ensinadora, que péssimo, né? Eu como maestra, né, como chamam aqui, como professora, eu me sinto um pouco tolhida quando eu vou dar uma música e há muitas metáforas também, né? Que nós temos metáforas maravilhosas, gente, Chico Buarque, tanta coisa que escreveu na época da primeira ditadura, né? Tomara que não escreva na segunda, certo? Ai, fiquei triste, gente, que eu lembrei da situação que eu tô gravando esse vídeo, né, hoje, dia 29, lá com esse prenúncio de golpe, ou o que seja, por isso que eu queria fazer um vídeo muito divertido também, mas vou tocar essa bola. Então aqui não há metáfora. E esse cara, Vicente Fernandes, tem um filho, tá? Ele é um cara de uns 70 anos, tá? Com esse lado preconceituoso, macho, o cara acho que teve câncer de próstata e não teve, porque é macho, vocês já conhecem toda a narrativa do negócio. Aí tem o filho dele, o Alejandro Fernandes, que é a história mais engraçada. O filho dele é um cara de uns 45 anos, se vestia assim, bonitão, né? E tal, novo. Ele grava com muita gente, assim, Rick Martin, Shakira, faz todo um mashup aí, faz todas featuring com muita gente aí da América Latina e também com essa pegada hispânica. Então, ele tem esse trabalho romântico, moderno, que não é moderno, tá? Mas ele tem essa pegada romântica e também sobe no cavalo com essa roupa de charro, com chapelão e tudo mais. Mas, assim, diferente do pai, parece que ele é uma pessoa mais agradável. Só que ele toma todas e mais um pouco no show. Então, ele faz esses shows que pode ser no cavalo ou não, gente, numas arenas muito pequenas, de areia, como se fossem os anfiteatros, tá? Que cabem no máximo 1.000 pessoas. E ele é um cara estouradaço, de estar em MTV Latino e tudo mais, e faz shows em lugares pequenininhos e toma todas, derruba todas. Aí começa, gente, aquelas tiazinhas subindo no palco, ele abraça a tiazinha, o cara, assim, é muito divertido de ver. Não tenho a menor paciência pelas músicas, mas é muito curioso você ver um cara se libertar dessa coisa do pai, machão e tudo, e ele tem essa pegada, e tá sempre em revista de fofoca, sabe? Teve uma vez que ele bebeu todas e tava num avião, e começou a dizer que o avião ia cair, que ia passar um filme de desastre de avião, ou seja, tava super loucaço lá, né? Momento Mocotó, foi Mocotó? Mocotó louco no voo, se não for me corrijam, né? Outro cara também muito engraçado para vocês procurarem é Juan Gabriel. Esse morreu, era um senhor, tá? Homossexual sem sair do armário, que ele até maquiagem passava, ou seja, ele também pegava um pouco, não chegava a pegar um pouco de transformismo, mas ele usava muito maquiagem. E quando eu falo isso, absorvam isso numa cultura extremamente homofóbica e machista que é da Cidade do México, que mulher tem que se maquiar fora de casa, no transporte público, para o marido não ver, tá? Então, é isso. Então, esse cara, assim, eles consideram que foi o grande cantor. Ele morreu muito rico, riquíssimo, assim, com 10.000 filhos adotados, todos disputando herança. Tinha uma nora que era uma dançarina de polidança, enganava o marido, foi tirada da herança. Ó, gente, história aqui no México é muito diferente do Brasil. História de artista, que são tretas que não acabam, sempre relacionada ao que vocês imaginam na cabecinha de vocês, sempre vai ter uma relação aqui, né? Com um negocinho informal aqui, acolá, então é pesado. Mas esse Juan Gabriel era uma figura, e ele, assim, baixinho, gordinho, ele, assim, jovem, ele fez um filme de presídio muito famoso, que era a história dele, porque ele foi preso quando jovem, mas ele ficou amigo da mulher do diretor do presídio. Então ela levava ele, meio chaveiro de hétero, sabe? Eu senti isso. Para ficar cantando. Ele tinha uma voz muito bonita, mas daquelas coisas bem assim que a nota vai lá para cima, né? E esse homem, a gente fazendo os shows, tem uma que ele pega, ai, não vou pegar minha garrafa que tá toda zoada. Mas ele pega um copo de vinho e tá lá chorando a bagaceira da música, que a mulher foi embora e não sei o quê. Aí ele faz que derrame, e o cara tá com um terno azul no show ao vivo, e quando você vê, você fala, meu Deus, esse vinho tinto vai melar todo o terno desse homem, tá? Então, Juan Gabriel é um cara junto com o Vicente Fernandes, eu acho que são os dois caras mais famosos, né? O Vicente ainda tá vivo, e o Juan Gabriel morto tem uns 2, 3 anos, numa circunstâncias estranhas. Foi morto no chuveiro, aí uma revista de fofoca diz que ninguém ajudou, enfim, muito esquisito. E a última que eu vou relatar, eu achava super engraçadinha e eu tirei a brisa de alguém lá no Twitter, eu não lembro de quem foi que gostava dela. Eu falei, não, amigo, homofóbica, tá? Então, mas a figura, ela é engraçada, só que com essa história da homofobia, eu vou tentar contar como eu achava engraçada a história. Ela chama Paquita, Paquita do bairro, Paquita la de barrio, tá? É uma senhora loira,
gorda, que se maquia toda também, que canta música, é uma Marília Mendonça perdendo a linha mesmo, tá? Uma Marília Mendonça homofóbica, assim, porque ela falou que nunca ia adotar, preferia uma criança no orfanato do que adotada por um casal gay, né? Então sente, né, Evair, a petulância do cavalo, né? Mas vamos embora. Enfim, essa mulher, ela canta, a música mais famosa dela seria o Rato de Duas Patas, Rata de Dos Patas, que ela começa nos shows, geralmente ela faz show em bar, nesses lugares assim, apesar de ser famosa no México todo, né? Como se fosse assim que fazia naquele boteco da Santa Cecília, vocês lembram? Aquela mulher famosa nos anos 80, anos 90? Gente, a cabeça de brasileiro que mora fora tá isso, né? Então, por favor, vocês sabem que eu sou uma pessoa inteligente, articulada, mas eu esqueci o nome da Binha lá, viu? Minha mãe, minha iluminadora, se você lembrar, você lembra, aquela lá, que fica do Birosca, gente, pô, na Santa Cecília, que Benito de Paula se apresentava lá, toda essa galera da noite. Então, Paquita tem essa pegada Birosca. Liliana, viu que eu lembrei, minha gente? Porque eu morei na Santa Cecília, lembro bem do Birosca ali, né? Canuto do Val, naquelas ruazinhas todas e tal. E ela canta essa dramaticidade do Rato de Duas Patas, né? Que é o homem dela. Só que é engraçado que as mulheres aqui, como tá todo mundo borátia, né? Borátia é bêbada, começa a cantar Rata de Duas Patas e tal, mas é todo mundo super oprimida pelo sexismo, pelo machismo. Então, talvez seja uma válvula de escape para elas cantar essas músicas que falam de homens muito embustes e que elas botaram para elas cair em cima dos caras, botaram o cara para fora de casa, você é uma rata de duas patas, na prática não acontece. Mas eu acho que é um imaginário, né, cultural a ser construído e talvez inspirador, se a mulher, a dona Paquita, não tivesse feito esse comentário homofóbico, tá? Ela faz até propaganda de tequila, de bebida, acho muito melhor, acho muito legal uma mulher, uma senhora da idade dela fazendo propaganda, né? Mas eu não consigo tirar da cabeça. Era que nem quando a gente achava a Sara do Big Brother muito legal, muito inteligente, né? Mas bolsominion, né, meu povo? Então, destaquei essas 3 pessoas para vocês, tá? Queria mandar um beijo para todo mundo que acompanha, que compartilha. Eu sei que as lives eram muito legais. Gente, como eu sinto falta. Eu fico olhando aqui. Fico olhando direto se tem um comentáriozinho, porque eu boto o vídeo em privado, gravo e libero para vocês. Mas eu sinto muita falta de vocês. Era um público cativo, mas é que não tá dando, gente. Eu tô fazendo muita coisa. Tá estourando BO. Se para vocês no Brasil, assim, a situação é muito complicada de muitas coisas, pra gente aqui também pega muito mais, porque eu acabo vivendo entre 3 países, né? Eu trabalho para a Gringolândia, tenho minhas coisas no Brasil, coisa no México, então vocês sabem como é que é, né, gente? A vida lá tá Enterprise, não é mesmo? Ai, meus queridos, então, saudade de live, viu? Deixo vocês, por favor, vejam esse vídeo, aumentem a velocidade, tá? Façam qualquer coisa, divulguem. E um beijo para vocês, até segunda que vem. Hasta luego. Bye, bye.